Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. E hoje eu quero falar para você sobre um trânsito que é relativamente curto, né? É um trânsito que envolve a Lua. Todos os trânsitos que falarem sobre a Lua vão ser geralmente curtinhos, porque a Lua é muito rápida. Então, vamos lá. Esse aqui especificamente, ele vai durar aproximadamente um dia, né? A Lua vai passar exatamente pelo mesmo grau, pelo mesmo local onde Marte está. E isso traz pra gente alguns gatilhos, traz pra gente algumas indicações, algumas informações sobre como é que a gente vai estar nesses próximos dias ou até nessas próximas 24 horas, mais especificamente. Por quê? Hoje a Lua já está se encaminhando para esse encontro com Marte, né? Mas esse encontro ele vai ser exatamente amanhã, dia 26/8, às 11h25, que é quando os dois estarão a 18 graus e 12 minutos do signo de Virgem, tá? Só que hoje, à noite, já às 19h30, a Lua vai mudar de Nakshatra. Ela vai sair de Uttara Phalguni para a Nakshatra, onde Marte já está, que arrasta a Nakshatra. Isso já traz pra gente algumas indicações bem interessantes, né? Que falam tanto sobre Rasta, quanto o signo de Virgem, quanto a questão da Lua e enfim. Eu vou falar pra você agora alguns tópicos, tá? Não dá pra falar sobre todos eles, mas a gente tá falando aqui de uma nakshatra que é um pouco mística, então a gente abrange todos os assuntos esotéricos, as práticas alternativas, muito bom para meditação, porque esse trânsito envolve a Lua, então se a gente envolve a Lua, a gente está falando de padrões mentais, a gente está falando sobre modificação de formas de pensar, modificações na forma de sentir, e isso a gente consegue modificar bastante através da meditação. Só que Hasta Nakshatra, inclusive até Marte em si, vai trazer essa meditação ou essa prática alternativa para um mundo mais físico, para algo que a gente possa fazer. Por quê? Hasta Nakshatra fala sobre o uso das mãos e Marte fala sobre iniciativa. Então, talvez uma prática mais parecida com Reiki, ou até se você trabalhar como artesã, por exemplo, talvez seja um bom momento para você iniciar um projeto, iniciar um trabalho mesmo, né? Trabalho físico ali com as mãos, um novo projeto. Isso pode ser bastante favorável. E fora tudo que eu falei para você agora atrás, né? Então a parte mais mística, práticas alternativas, né? Reiki, acho que eu já citei aqui. Então alguma coisa que abranja, né, esse mundo mais alternativo com o uso das mãos seria a combinação perfeita, né, entre a Lua, Marte e Hasta Nakshatra. Bom, então essa energia de Hasta começa hoje, no dia 25, a partir das 19h30. Amanhã, às 11h25, a gente vai ter a conjunção exata a 18 graus e 12 minutos entre a Lua e Marte. E amanhã, tanto Marte quanto a Lua vão estar ocupando o mesmo Navamsha, e esse Navamsha é um Navamsha de Mercúrio, Gêmeos, né? Então, qual é a configuração geral aqui? É que no mapa principal, que a gente chama de D1, a gente tem tanto Marte quanto a Lua ocupando o signo de Virgem sideral, que é regido por Mercúrio, e no Navamsha, ambos estão no Navamsha de Gêmeos, que também é regido por Mercúrio. Isso traz uma característica muito mercuriana para essa conjunção, apesar da gente estar falando de uma conjunção da Lua e Marte, porque isso favorece também muito a comunicação, a nossa capacidade de organização, de planejamento e profissões que envolvam um certo dinamismo, né? E uma certa forma de se comunicar, envolvam símbolos, por exemplo, a área de TI, a área de marketing. Então, tem aqui uma questão de dinamismo versus estratégia. Os dois signos de Mercúrio são signos duais, são signos muito versáteis, né? E Mercúrio mesmo já fala sobre habilidades, sobre capacidade de aprendizagem. Período dentro desse trânsito muito favorável para essas práticas e para determinados objetivos, né? Se você trabalha nessas áreas, por exemplo. Então guarda aí, no dia 26, das 8h23 até aproximadamente as 15 horas, você tem essa dinâmica versus estratégia, que a gente tem uma influência muito forte de Mercúrio nessa conjunção. Se você tem o ascendente, a Lua ou o Sol dentro do signo de Áries, Escorpião, Gêmeos, Virgem ou Câncer, isso tudo pode ser mais destacado, né, durante esses próximos
dias, né, durante essas próximas horas, né? Agora eu vou falar para você sobre o outro lado do trânsito da Lua passando por Marte. Por quê? A Lua representa a nossa mente e Marte representa a nossa capacidade de coragem, de ter coragem para iniciar coisas. Então, primeiro ponto. Isso pode dar muita agitação na mente. Quando a pessoa já tem uma Lua que ela é um pouco conturbada no mapa, com a influência de Marte, essa mente pode ficar mais agitada e pode ficar mais ansiosa. Um outro lado agora, falando mais sobre Marte, quando a pessoa tem um Marte que não está equilibrado dentro do mapa, ela pode acabar sendo muito ciumenta, sendo muito possessiva, sendo muito individualista, sendo muito egoísta. Então, isso pode ser exacerbado, né? Essa tendência pode ser um pouco piorada nesses próximos dias. É muito daquela situação que a gente fala, quando eu fui ver, eu já falei, né? Quando eu fui ver, eu já fiz, eu nem pensei, eu quase meio que nem senti, né? Eu fui lá e fiz, a pessoa nem lembra como é que foi que ela tomou essa decisão. Então, a impulsividade, né? São os atos impensados, a falta de discernimento antes de você decidir fazer alguma coisa. Isso pode acontecer nos próximos dias, se você tiver uma Lua ou um Marte que não estão em equilíbrio dentro do seu mapa. Fora isso, é um trânsito, como eu falei agora anteriormente no vídeo, que pode te dar uma capacidade de estratégia, pode te dar uma capacidade de se planejar e de se organizar para os próximos dias, né? De trabalhar suas habilidades, de trabalhar sua comunicação, de trabalhar suas capacidades mais místicas, a sua capacidade com as mãos, né? Então, é um trânsito que pode ser tanto bom quanto ruim, depende do que você vai fazer com ele, depende da sua natureza, depende bastante do que está ali descrito no seu mapa, que, na verdade, é você.